Nossa aula de hoje vai ser sobre acidente de trabalho. Veja, é muito importante você que está se preparando para o concurso enfrentar o direito previdenciário entender as repercussões que a caracterização de um acidente como acidente de trabalho vai repercutir na seara previdenciária. Então, para isso, eu preciso entender o que é considerado, o que é caracterizado um acidente de trabalho, para depois ver as repercussões que essa caracterização faz, né, sobre a matéria previdenciária, sobre os benefícios, sobre as obrigações dos empregadores. Então, vamos lá. Acidente do trabalho. Nós temos que o acidente do trabalho, em termos de legislação, ele está disposto entre os artigos 19 e 23 da Lei 8.213. E no Decreto 3.048, nos artigos 338 ao 346. Precisamos saber o que é acidente do trabalho e quem são os segurados que têm direito à caracterização de um acidente como acidente do trabalho. Você viu aí que nem todos os segurados vão ser contemplados com a caracterização de um acidente como acidente do trabalho. Somente 4 segurados têm essa caracterização. O segurado empregado, o trabalhador avulso, o segurado especial e o empregado doméstico. Por que eu deixo o empregado doméstico para o final? Porque o empregado doméstico ele só passa a ser contemplado com direito a caracterizar o seu acidente como do trabalho a partir da Lei Complementar 150, em 2015, em junho de 2015, que altera o artigo 19 da Lei 8.213. Então, cuidado, se você for verificar questões anteriores a essa data, provavelmente vai estar lá que o empregado doméstico não tem direito a benefícios de natureza acidentária. E hoje vai estar errado. Por quê? Porque o empregado doméstico, junto com o empregado, trabalhador avulso e segurado especial, está contemplado no acidente de trabalho. E eu tenho como caracterizar esses acidentes, no caso, acidente típico, atípico e acidente por equiparação. O acidente de trabalho típico, olha o termo, típico, é aquele que vai ocorrer no trabalho, em razão do trabalho, né? Pela atividade do trabalho. Então, vamos supor que um determinado rapaz esteja trabalhando, né, numa serralheria e ele, ao manusear um determinado instrumento, ele corta uma parte da mão, né? Tem um corte profundo na mão. Ora, isso é um acidente de trabalho. Por que é um acidente de trabalho? Porque ele ocorreu quando ele estava trabalhando efetivamente, né? Quando ele estava exercendo a sua atividade. Então, veja o que tem de disposto no artigo 19 da Lei 8.213. Olha, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, ou seja, pelo exercício do trabalho dos segurados especiais. Então, eu tenho aí empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico e segurado especial. Veja, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou a perda, ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, esse acidente
ocorrido pelo exercício do trabalho do empregado, do trabalhador avulso, do empregado doméstico, então a serviço da empresa, os dois primeiros, ou a serviço do empregador doméstico, o último, e pelo exercício do trabalho do segurado especial. É aquele acidente que vai ocorrer pelo exercício do trabalho e vai acarretar uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que dará causa a quê? A morte desse segurado ou a perda, ou mesmo a redução da capacidade para o trabalho. Essa perda da capacidade para o trabalho pode ser temporária ou definitiva e pode ser também apenas só uma redução da capacidade para o trabalho. Agora, como a gente vê esses eventos, a gente já imagina o benefício. Ora, se esse segurado venha falecer, quer dizer, o acidente do trabalho causou uma morte, a morte do segurado, os seus dependentes terão direito a quê? A pensão por morte, de natureza acidentária. Por quê? Porque a morte decorreu de um acidente do trabalho. Então, tem que haver essa lesão corporal, essa perturbação funcional que acarrete, no caso, a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho. E como é um acidente ocorrido pelo exercício do trabalho, cabe à empresa a adoção e o uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Aqui está apenas a empresa, né, responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais. Ora, eu posso entender que esse dispositivo atende também ao empregador doméstico? Sim. Numa prova em que eu possa falar mais sobre o meu conhecimento, numa prova discursiva, eu posso. Agora, numa prova objetiva em que a banca já te traz exatamente aquilo que está disposto na lei, fica com o que está disposto na lei. Mas o empregador doméstico tem sim que adotar as medidas de proteção. Ora, a minha empregada, a sua empregada doméstica, vai limpar as vidraças do apartamento. Esse apartamento fica no 20º andar daquele prédio. Cabe ao empregador tomar as medidas de segurança, né? Para quê? Para que aquela empregada não corra o risco de sofrer um acidente, de despencar do 20º andar, nesse caso, né? E vir a morrer, a falecer, ou mesmo ter uma redução, uma perda da capacidade para o trabalho, né? Então, cair do 20º andar é muito difícil não ter a morte, né? A não ser que tenha logo abaixo alguma espécie de amortecimento que não deixe a pessoa falecer. Mas cabe sim ao empregador doméstico tomar essas medidas. Também, a empresa ela tem que fornecer esses equipamentos, ela tem que orientar as pessoas que estão prestando serviço, os empregados, os trabalhadores avulsos, ela tem que orientar na manipulação dos meios ali de trabalho. Então, como, né, utilizar, por exemplo, um equipamento, como determinados agentes de... Às vezes está manipulando, né, substâncias, então ela tem que orientar de forma que, pelo menos, evite ou minimize as condições para a ocorrência de um acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho típico é aquele previsto no artigo 19. Por quê? Porque esses segurados, eles vão exercer o trabalho, pelo exercício daquele trabalho, o acidente vai ocorrer. Esse acidente ocorrendo, causando lesão corporal, perturbação funcional, que acarrete, nesse caso, perda
parcial, perda da capacidade de trabalho, redução ou mesmo a morte, vai caracterizar esse acidente como acidente de trabalho. Eu trouxe aqui uma questão da Fundação Carlos Chagas, que ela foi aplicada em 2014. Então, nós adaptamos essa questão, o gabarito, para os dias atuais. Então, para a legislação vigente. Então, veja só. Cacá Menezes, e olha que engraçado, né? Utilizou até o meu próprio sobrenome. Cacá Menezes, empregado da empresa Silva Limitada, sofreu acidente durante um jogo de futebol, fora da jornada normal de trabalho, sem que tenha havido qualquer obrigação contratual que impusesse sua participação no evento, ou qualquer relação com o exercício do trabalho a serviço do empregador. Nesta hipótese, o caso vertente, letra A, não pode ser caracterizado como acidente de trabalho. B, caracteriza-se como acidente de trabalho apenas. C, pode ser caracterizado tanto como acidente de trabalho como de doença profissional. Letra D, caracteriza-se como doença profissional apenas. E letra E, depende de autorização do empregador para que a autarquia previdenciária o enquadre como acidente de trabalho. Gente, qual é a característica de acidente de trabalho? Um acidente ocorrido pelo exercício do trabalho. O Cacá, ele foi jogar futebol no final de semana, mas sem qualquer vínculo com o empregador, com a empresa. Ele não está jogando em nome da empresa, por obrigação contratual com a empresa. Ele simplesmente, no final de semana, resolveu, né, jogar futebol, e como tantos outros, e nesse caso ele sofre um acidente. Ele sofrendo um acidente que vai fora da jornada de trabalho, sem qualquer ligação com o empregador, esse acidente não pode ser caracterizado como acidente do trabalho. Então, eu posso, com certeza, marcar a alternativa A. Então, correta, a alternativa A. Por que eu não posso caracterizá-lo como acidente do trabalho? Porque, na verdade, não tem nenhuma característica que o enquadre como acidente do trabalho, certo? Tranquilo? Então, continuando. Vamos falar dos acidentes de trabalho atípicos, que, na verdade, são as doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais, elas são caracterizadas como acidentes de trabalho. Então, se um daqueles quatro, empregado, empregador, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, ocorrer com eles, né, acontecer de ter uma doença ocupacional, isso vai ser caracterizado como acidente de trabalho. Essas doenças ocupacionais, elas são divididas em duas categorias: doença profissional e doença do trabalho. Existe diferença? Lógico, né? A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pela Previdência Social. Veja só que profissional, produzida. Então, se eu pego uma questão que traz a literalidade do dispositivo da lei, eu já vou lembrar profissional, produzida. Produzida em quê? Porque ela é peculiar a uma determinada atividade. Somente aquele que vai exercer aquela atividade profissional é que tem chance, né, de ver produzida ou desencadeada essa doença nele. Não é uma doença que dá em A e B qualquer, não. É uma doença característica de uma determinada atividade. Então, veja lá,
decorre de situações comuns aos integrantes de determinada categoria de trabalhadores, relacionados como tal no Decreto 3.048, anexo 2, ou, caso comprovado, o nexo causal entre a doença e a lesão, aquela que seja reconhecida pela Previdência, independentemente de constar na relação que consta lá no Decreto 3.048. Então, olha só, primeiro a gente tem a relação das doenças profissionais no anexo 2 do Decreto 3.048. Mas pode ser que haja, mesmo que não tenha lá, que haja um nexo de causalidade entre a doença produzida e a atividade, típica da atividade. A Previdência reconhecendo uma doença profissional. Essa doença profissional também é chamada de tecnopatia ou ergopatia. Ora, tecnopatia, da atividade, da técnica, em razão daquela atividade. A doutrina, ela traz como exemplo clássico de doença profissional a chamada pneumoconiose dos mineiros. O que seria isso? É uma doença pulmonar característica daqueles trabalhadores que trabalham em minas. Então, esse tipo de doença pulmonar pode dar em mim? Não, eu não trabalho em minas. Pode dar em você? Se você não trabalhar em minas, né, também não vai ter. Então, é uma doença típica daquela atividade exercida. Já a doença do trabalho é diferente. A doença do trabalho é uma doença adquirida ou desencadeada em relação às condições especiais em que o trabalho é realizado, ele é desenvolvido e com ele se relacione diretamente, constante da relação elaborada pela Previdência Social. Essa doença do trabalho, ela é chamada como mesopatia. Na verdade, a doença do trabalho, o tipo de doença, é uma doença qualquer, que ela pode se desencadear em qualquer pessoa. Tá? Qualquer pessoa pode adquirir essa doença. Só que, para ela ser caracterizada doença do trabalho, ela vai ser adquirida, ela vai ser desencadeada em função das condições em que o trabalho foi realizado. Exemplo, depressão. A depressão, muitas vezes, ela é desencadeada pelas condições de trabalho que o segurado esteve exposto. Agora, a depressão, ela pode, desencadear em qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode um dia ter esse tipo de doença, a depressão, sim. Mas se essa depressão for desencadeada em razão das condições de trabalho a que ficou submetido o empregado, o trabalhador avulso, o segurado especial ou o empregado doméstico e está relacionada mesmo diretamente com o trabalho dela, essa depressão vai ser caracterizada como doença do trabalho e, portanto, acidente do trabalho. Então, vai ser uma mesopatia, como a gente diz, Uma mesopatia. Sim, mas o artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8.213 também deixa claro que não vai ser considerada doença do trabalho a doença degenerativa. Sim, porque ela já é uma doença por si só de degeneração. Ela não vai estar relacionada com o trabalho. Não é em razão das condições de trabalho que uma pessoa vai ter doença degenerativa. Também não é considerada doença do trabalho aquela inerente a grupo etário, de acordo com a idade. Então, é uma doença em razão da idade que a pessoa tem.
e nem aquela doença que não produz incapacidade laborativa. Sim, se ela não produz incapacidade laborativa, ela não pode ser considerada doença do trabalho. Agora, veja a última possibilidade de excluir como doença do trabalho. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. Sim, aquela doença para a região é uma doença endêmica. Todo mundo, ou a maioria dos habitantes daquela região, vão ter aquela doença, porque é uma endemia, não é uma epidemia, né? É diferente, é uma endemia. Então, para quem está estudando também a parte de português, olha, dica, vai lá e verifica a diferença. Doença endêmica e doença epidêmica. Endemia e epidemia. Então, é uma doença endêmica que qualquer um que está ali naquela região pode adquirir. Então, se é para qualquer um adquirir, porque é uma doença típica da região, ela não pode ser considerada acidente do trabalho, doença do trabalho, a não ser, salvo, veja lá, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, o que quer dizer? Se, por um acaso, aquele segurado adquiriu aquela doença endêmica, ele é habitante da região, mas ele não adquiriu simplesmente porque ele é habitante da região. Ele adquiriu essa doença em razão do trabalho realizado. Ele só conseguiu adquirir aquela doença em função das condições de trabalho, do trabalho desenvolvido. Aí, nesse caso, vai ser caracterizado, sim, como doença do trabalho. Então, veja. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então, fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então, vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então, vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores daqui da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.